Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência, que agora, vou falar isso pela última vez, eu prometo, não tá mais só no Spotify, agora também tá no YouTube, seja muito bem-vindo, e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, mas antes de introduzir o assunto, quero introduzir a nossa convidada, que é, me corrige, assim, me ajuda a falar seu nome, seu sobrenome é Sheila, bem-vinda Sheila, obrigado por ter vindo, aceitado o convite, mas como se fala seu sobrenome? Marocolo. Marocolo. Cara, eu falei, eu vou falar errado. Antes, né? Não, eu ia perguntar antes de começar a gravar, mas aí a gente começou e eu esqueci. Sheila, obrigado por aceitar o convite, que você teve que ajeitar a sua agenda, né? Mas um prazer muito grande estar aqui. Espero que seja muito gostoso esse bate-papo. Vai, com certeza. Ó, a Sheila é mestre em... Tô aqui com minha colinha, tá, gente? Por isso que eu tô lendo. É mestre em processo em desenvolvimento humano e saúde, psicanalista, especialista em educação, graduada em pedagogia. Você foi professora do diretor, foi professora do nosso diretor. Diretor, você é a voz que todo mundo escuta, mas ninguém vê. Então, de vez em quando, a gente vai pedir pra você falar. Tá bom, então. Tá bom? É graduada em psicologia, teologia e música. E atende como terapeuta espiritual e emocional. Um currículo extenso. Fala um pouco pra gente, assim, antes da gente entrar num assunto... música? Como assim, música? A minha primeira paixão foi música e teologia, né? Então eu me graduei em teologia e música. Primeiro? Foi primeiro? Foi, primeira graduação. Primeiro teologia, depois música. Me aposentei como professora. Cara, eu não vou perguntar quantos anos você tem, mas assim... É um monte. Não vou perguntar, mas é porque assim... Como assim você já sabe... Você aposentou. Tem plano de previdência? É porque a aposentadoria pra gente é assim... Aposentei, né? Não é tipo assim, vou descansar. Afinal, não é possível. Mas deixa no final das câmeras... Sim, mas a gente vai falar sobre isso. Então tá. Então, e aí eu me graduei na teologia, na música, minha paixão. Dei aula muitos anos de teologia em algumas faculdades, seminários. Me aposentei como professora de música, né, Derek? Meu aluninho era tão pequenininho. E que é a minha segunda paixão, que é a música, né? Trabalhei muitos anos com crianças, trabalhei também com adultos, dei aulas também, alguns cursos de pós-graduação, com gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão emocional, né? Mas sempre apaixonada pela psicologia, pela psicanálise, e aí foi quando, depois de fechar o ciclo com educação, fazer uma pós em educação, aí eu comecei a ir para psicologia. Então eu fui para a UNB para fazer um mestrado nessa área, para me pautar, né, para me dar algumas estruturas, um arcabouço para eu poder trabalhar com isso. Depois a psicanálise, eu sempre atendi como terapeuta espiritual, mas o meu desejo era trabalhar as duas coisas juntas, né? Eu entendo que a gente é espiritual e corpo, a gente tem que trabalhar os três concomitantemente. E aí, assim, eu estou efetivamente só como terapeuta há mais ou menos uns 5 anos, só como terapeuta. E trabalhando a vertente plena de cada pessoa, né? Nossa, que legal. Bem extenso. Bem extenso. Eu tô fugindo do mestrado, já falei isso aqui 2 vezes. É bom. Eu super recomendo. Oh, meu Deus. Dan, eu cometi uma gafe, eu não falei contigo. Obrigado. Tudo bom? Eu que agradeço o convite. Tá aqui toda semana. Toda vez. Toda semana tá aqui com a gente gravando. Dan, ele faz parte da nossa bancada fixa, especialista em investimentos. Apresentei pra Sheila. Meu nome é Dan Rodrigues. Eu sou formado em engenharia civil. Sempre gostei da parte de investimentos. Então, saí da faculdade, fui direto para o mundo de finanças. E o Sebrae Previdência me acolheu, me deu essa oportunidade. Um mundo também que eu não conhecia, né, que era Previdência. E agora também estou querendo me especializar, né, trazer... pessoas novas nesse mundo de previdência, que o pessoal tem uma visão meio conturbada, é coisa de gente velha, não é bem assim, né? Então a gente está nesse papel, acho que o podcast como um todo, né, também tem esse propósito de trazer um pouco mais de juventude, um pouco mais de irreverência, né, tratar esse assunto de uma forma mais espontânea. Acho que estamos no caminho certo. Eu quero falar de um assunto que é o tema do episódio, por isso que a gente te convidou, que é como a vida financeira influencia na saúde mental das pessoas. A gente vai falar sobre saúde mental de maneira geral, assim, mas porque aqui, como que a vida financeira de uma pessoa pode ajudar ou atrapalhar, assim. E eu sempre tive vontade de gravar esse assunto porque eu só fui dar atenção para esse assunto
quando eu passei por um problema de ansiedade. Assim, hoje eu não tenho problema de falar sobre isso. Até falei na feira, né? Eu tava apresentando um evento, a Feira da Previdência, ao vivo. E aí eu tinha um psicólogo também. E eu acabei expondo um pouco isso. Eu não tenho medo, não tenho vergonha de falar. Mas eu passei por uma crise muito grande com ansiedade. Eu sempre fui muito ansioso. Eu até brinco, sabe? Tem um meme, eu acho que eu postei ontem. Hoje, não sei, que é um cara meditando assim, aí o ansioso meditando. Vem logo, saúde, porque paz interior, que eu não tenho o dia inteiro. Vem logo, tá Eu já ligado? vi esse. Tô esperando. Fantástico. Sou eu. Eu sempre fui acelerado, eu não dou conta de... Só que assim, isso chegou num ponto onde começou a gerar problemas mesmo físicos, né? E eu comecei a dar feridas no corpo, não sabia o que era. E dor no estômago, ia pro hospital, fazia exame. Algum celular tocando. É o seu, diretor? Olha, Aparentemente foi. o diretor põe no silencioso. E eu não vou tirar isso do episódio, não. Pior que tá no silencioso, foi um alarme que eu coloquei. Olha, é o primeiro dia do diretor, gente. Dá um desconto. Mas aí, cara, tava dor no estômago e eu não sabia o que era, fazia os exames e tal, não tinha nada. E aí, assim, o médico do pronto-socorro já me conhecia. Toda Recorrente, semana eu batia ponto A. E aí até que ele falou, cara, eu vou te passar uma medicação e tal, não sei o que, vamos ver se você melhora. Porque ele passava as medicações, antes nada resolvia. E aí passou a medicação, cara, eu voltei à sala de medicação, assim, ó, nas nuvens, tranquilo. Ele melhorou. A dor passou. E eu te dei calmante. Eu falei, ele falou, então eu acho que seu problema é ansiedade, você precisa procurar eu vou te dar um encaminhamento para um psiquiatra e ele vai definir, você vai pro psicólogo e tal. E eu sou cristão também. E aí começou a crise, né? Mas esse não é o foco do episódio. O que eu queria falar, contando um pouco da minha experiência, é que os problemas, assim, a saúde mental, ela geralmente é negligenciada. E o problema a gente só percebe quando ele já tá lá. E muitas vezes vem de lugares que a gente não liga, né, ao lugar. Eu nunca... Eu descobri a raiz da minha ansiedade, digamos assim, era um fator que eu jamais colocaria na pauta. Colocaria qualquer outra coisa. Colocaria trabalho, colocaria uma série de coisas, mas não colocaria de fato qual que era o problema, porque isso pra mim tava muito longe. Sim. E eu acho que aí entra a questão financeira. Aí você me corrige se eu estiver errado. Eu acho que muitas pessoas não percebem, ou não sabem, ou não imaginam que talvez aquele problema que a pessoa está enfrentando, seja ela ansiedade, depressão, ou qualquer problema que seja, está atrelado a um problema financeiro. Por isso que eu queria falar sobre esse assunto. E é interessante porque é o seguinte, do lado de fora, no mundo exterior, era muito difícil falar sobre doença mental, que hoje até a gente não trata mais como sendo doença mental, a gente trata como sendo doença emocional. Eu não doença sabia. Da psique. Isso tem sido transitado ainda, bem devagar, né? Então, primeiro, quando se falava em doença mental, já vinha aquele rótulo. É doido, é surtado, é despirocado, né? É uma pessoa desestabilizada, não tem capacidade, não tem condições. E isso advém de vários históricos. Por exemplo, se a gente observar todos os homens que eram cognitivamente falando muito grandes, muito pensantes, quanto mais eles eram cognitivamente elevados, eles eram emocionalmente desestabilizados. Então, será que eu sou muito a gente inteligente? olha... Porque o meu emocional é todo... Ai, Deus. Veja bem, se a gente for olhar os grandes da história, eles morreram quase todos sós, tristes, amargurados, depressivos. Muitos eram ansiosos no nível hard de ansiedade, né? Então, era muito rotulado assim, fulano é doido, fulano é louco, fulano e tal. Quando, a partir dos anos 80, né, a psicanálise ela deu um grande boom nessa história. Tanto é que o que a psicanálise trouxe foi pensar que, para além das dores físicas, não eram somente físicas ou fisiológicas, elas poderiam ser da psique, das emoções, que é exatamente isso que você falou. Feridas no corpo advindas, né, de uma psicossomatização. Eu fiquei chocado. Tinha alguma coisa emocional, um fundo emocional nessa história. Então, quando o Freud sai da neurologia e começa a ir
estudar a psique de uma forma diferente, ele começa a perceber que as dores que as mulheres, que ele começou estudando mulheres, né, e deu o nome de histéricas para elas por conta do útero, mas depois descobriu que os homens também podem ter histeria, então não é uma doença de mulheres. Então, quando ele começou a perceber em manicômios as mulheres que estavam presas e cheias de dores e usavam lobotomia, usavam técnicas de choque, técnicas de bota no escuro, bota na água fria, bota na água quente e sacoleja e deixa trancada num quarto e nada disso resolvia, ele falou, tem alguma coisa na alma dessas pessoas. E ele começou a conversar com essas mulheres, por isso que é psicanálise, é uma análise da psique. Ele começou a conversar, começou a entender o que elas estavam passando. Então ele falou, opa, peraí, não necessariamente é fisiológico, elas estão psicossomatizando dores da alma. Então isso já foi um grande boom ali no início, na virada de 1900. E aí cresceu a psicologia, né, indo para vários ramos e tal, e começou esse rótulo já não era mais tão grave, assim, o fulano tá doido. Tá doido, coisa do tipo. Mas eu acho que ainda tem muito preconceito. Sim. Porque minha mãe, Mas quando veja, for começar a fazer terapia, eu tive que insistir muito. Sim. As pessoas veem com uma forma errada você procurar uma ajuda. Sim. Mãe, procurar um psicólogo. mãe, você tá precisando de terapia. Minha mãe, não, tá tudo bem e tal, não, você tá precisando de terapia. Ela, mas eu não sou doida. Essa era a frase, mas você não é pra doido, cara, tá errado. Esses dias eu tava num espaço, Herbalife, aí um cidadão chegou pra mim e falou assim, papo, essa palhaçada de depressão e ansiedade. Nossa, eu fico com uma raiva com isso. Papo. Minha avó veio num jegue do Piauí, entendeu? Criou 12 filhos. Eu falei, parabéns pra ela. As pessoas são Ela singulares, não tinha amarras elas... na alma. Exatamente. Essa é a grande questão. Sim. Cada um de nós tem uma constituição, tem uma subjetividade. Você não tem como dizer igual, tem uma pelota aqui, é uma verruga. Beleza, você trata assim, assim, assim. A nossa psique não é desse jeito. Ela jamais é desse jeito. Então, a gente tem que entender que todas as psicossomatizações, elas advêm de problemas emocionais que nós temos. E o financeiro é, hoje, considerado como uma mola mestra. Tipo assim, um dos principais? Um dos principais é a questão financeira. Por quê? Principalmente, se a gente for observar a miúde, pós-pandemia. Sim. Né? Porque se antes já era um problema, toda essa estrutura de modificação que aconteceu, toda essa estrutura de aposentadoria que foi, né? Eu aposentei, mas eu tenho amigas que estão trabalhando comigo que possivelmente não vão conseguir aposentar. Eu tenho muitos amigos e pacientes que estavam na beira de aposentar e tiveram que aumentar mais 5, 7, 10 anos. Eu queria fazer um encontro desses dois rios, assim, vocês dois vão me ajudar. Porque eu queria entender, assim, onde que a pessoa começa a se perder financeiramente, né? E onde que essa perca, né, tipo, na sua organização, não sei o que acontece ali, que começa a entrar, eu não sei por onde que entra, se é uma angústia, se é pela preocupação, eu queria entender o que entra, que atrapalha tudo, mas só antes de passar a bola pro Dan falar, tipo, primeiro onde que se perde financeiramente, e você indicar pra gente, no meio disso, onde que começa a entrar esses problemas. Mas você falou da pandemia, eu trouxe um dado aqui que fala assim, do Instituto Your Mental Health, não sei, mas não é health isso aqui, ou do inglês. É health mesmo. Wealth, obrigado. Your Mental Wealth Advisors, que é um instituto, e o outro é o Financial Psychology Institute, que diz o seguinte, ó, que pessoas, americanos, com 18 anos ou mais, a prevalência de sintomas de depressão foi até 3 vezes maior durante a pandemia do Covid-19. E aí eles foram estudando e a maioria dos sintomas estavam atrelados, sintomas não, né, dos problemas estavam atrelados a problema financeiro. Inclusive, o que a OMS disse que a partir de 2025 aconteceria, dados de 50% de ansiedade da população como um todo e depressão, foi antecipado por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Meu Deus. Onde é que as pessoas começam a se perder financeiramente? Eu acho que... Cada um é cada um, mas assim, de maneira geral... Tem uma particularidade, mas eu acho que começa, é o que a gente abordou no episódio passado, a pessoa ter um preparo, de fato, uma consciência da sua educação financeira para poder administrar o recurso. Eu acho que se ela não tem esse conhecimento, essa capacidade de se organizar, quando chega uma situação, por exemplo, da pandemia, aí vai ladeira abaixo. Que a pessoa, muitas, né, das pessoas tiveram perda de renda, ou ficaram sem nenhuma renda, ou diminuição da renda, né, pessoas que dependem de comércio.
Então, assim, acaba que teve um impacto, né, negativo essa questão da renda, né, da pandemia. Eu acho que isso, prioritariamente, acho que é o primeiro Organização. ponto. A organização, e quando se dá com o fato desse fora do controle dela, né, que ela não tem controle, ela não espera, como a pessoa não tem organização, ela não está preparada para adversidades, e quando ela se dá com uma surpresa dessa, vai ladeira abaixo. Mas assim, eu queria até ir um pouco além, vocês dois me corrijam se eu estiver errado, mas vamos pensar numa pessoa que... Assim, não tem como pensar nisso hoje, assim, tipo, não me entendam mal, mas imagina um mundo que Covid não existiu. Pandemia não existiu, certo? Então não foi adiantado aí esse negócio da OMS e tal. Ainda assim existiam muitas pessoas com ansiedade, depressão e outros problemas emocionais, não é mais mentais, atrelados ao financeiro, certo? Então vamos pegar uma pessoa nessa realidade, que talvez, eu vou pegar lá em casa, foi a realidade da minha mãe. Eu não lembro o ano, eu era criança, mas a minha mãe, num determinado momento da minha infância, eu lembro que ela teve que tomar remédio controlado. Tipo, ela teve depressão. E ao conversando com ela hoje, a gente entende que tiveram alguns fatores, mas um deles foi o financeiro. E não tinha Covid. Então, pegando uma pessoa como a... E aí, tem uma coisa que você falou, que a minha mãe sempre foi descontrolada financeiramente. Entendeu? Tem algum outro fator que você acha, além da desorganização, que pode pegar uma pessoa num mundo, assim, sem Covid, não teve Covid, que faz com que o financeiro dela se atrapalhe ao ponto dela começar a ter algum problema, além da desorganização, por exemplo, não sei, tudo isso tá dentro da desorganização, tipo, gastar mais do que tem, tá dentro da desorganização, mas isso não tá atrelado a outra questão? Porque, eu vou me expor de novo. Por favor. Eu acho que pra tentar ficar mais claro. Quando eu comecei a ter problemas com ansiedade, foi assim que eu fui contratado aqui. Eu era estagiário aqui, aí eu fui contratado e eu comprava o mundo. Assim, eu cheguei a ter 26 pares de tênis. Pra que uma pessoa vai dar 26 pares de tênis, assim? E assim, tanto que depois de um tempo eu dei a maioria, porque assim, eu não usava. E alguns depois eu olhei e falei, pra que eu comprei? Eu nem gostei do tênis, tá ligado? Mas assim, eu entendi depois que eu comprava pra suprir um problema emocional. E só que isso impactou lá no meu financeiro. Então não era desorganização, porque eu sou metódico. O Derek, nosso diretor, vai perceber isso. Eu sou metódico ao ponto, assim, de dar nome pra tudo, de anotar tudo, de, entendeu? As coisas eu ponho... Minhas roupas são organizadas por cor, tá ligado? Eu sou esse cara. Então assim, eu não sou uma pessoa desorganizada, mas impactou no meu financeiro. Então, será que é só a desorganização que o cara começa a se perder? Ou na sua visão você consegue ver outra coisa? Eu acho que, por exemplo, às vezes você não estava trabalhando. Não, tava trabalhando. Não, antes de ser contratado. Aí você foi contratado, então você passou a ter uma renda. Aí você pensa, uma pessoa jovem que começa a ter o dinheiro próprio, de poder fazer suas vontades, né? De, tô a fim de comprar. Então, assim, acho que isso pode influenciar, né? Esse sentimento de poder. Sim. Né? Só que sem pensar a consequência que essa compra vai ocasionar. Desculpa, eu tô com Não, frio. não, tá tranquilo. Então, pode falar. Pode seguir, é isso mesmo. É isso? Então tá bom. É porque já viu aquele meme que é assim, antes de comprar alguma coisa, pergunte se você precisa, se você realmente quer aquilo, se vai servir pra alguma coisa. Se você tem condições, né? Se tem condições. Se a resposta é não, compra. Sabe? Eu era esse cara. Eu não queria saber se eu tinha condição, se eu ia precisar, se... Eu comprava. E isso me atrapalhou tudo financeiramente. E aí, onde que entra? Onde começa a bagunçar aqui? Então, eu concordo plenamente com o que o Dan falou sobre a questão da educação financeira. Inclusive, hoje, a maioria das escolas particulares, né, na escola pública eu acho que ainda não chegou essa parte, mas nas escolas particulares de Brasília, eu não conheço uma que não tenha entrado com educação financeira com as crianças. Por quê? Porque, infelizmente... Criança que você diz? Criança? Criança. As crianças no Mackenzie, com 2 anos de idade, elas já começam com a educação financeira. E eles têm propósitos, eles têm projetos, eles têm como vão gastar o dinheiro e tem todo um processo. É bem interessante. Então, além dessa educação, porque assim, nós copiamos o que os nossos pais são. Né? Eu sempre falo isso quando eu estou dando palestra para pais. Eu falo, o seu filho não vai ser o que você quer. Ele vai ser quem você é. Nossa, ele copia. isso é muito forte. O exemplo vem de casa. Meu Deus! Exatamente. É muito, né?
Nossa. Então, assim, se é um pai completamente gastão, a probabilidade do filho ser completamente gastão é 100%, porque é o modelo de aprendizado. E, em tese, normalmente, os pais, eles não gastam tempo com os filhos para ensinarem. Olha, você ganhou tanto, você guarde tanto para isso. E os pais que você vir fazendo isso, você pode ter certeza que a vida da criança financeira vai ser diferente. Nossa. Ele vai ser um adolescente mais consciente, né? A gente vê adolescentes hoje, não só na sua idade, mas a eu gente não sou adolescente, não. Não, pois é. A gente vê Eu adolescentes... tô quase já tentando. Pois entendeu? é. A gente vê adolescentes que eles não têm noção de quanto custa o dinheiro. Total. Eles não têm noção. E isso por quê? Porque tudo que ele quis a tempo e a hora ele recebeu. Então ele não tem noção de valor, ele não tem noção de preço, ele não tem noção do que é aquilo. Sabe quanto vale? Não O que sabe que eu quanto tenho vale. que abdicar? O que eu tenho que Exatamente. produzir para receber? Exatamente. Então, quando essa estrutura de casa vem, a criança pode começar a se estruturar na vida. Mas a sua pergunta é, aonde que o cara bagunça? Onde que começa... Então, vai começar a partir de algum momento, alguma brecha, algum buraco na alma que ele tem, nas emoções. Que não Por necessariamente... exemplo, no seu caso era compulsão. Sim, total. Aí comprando tudo. Agora, por que tem compulsão? Entende? A psicanálise, ela quer saber, não é que você tem compulsão, é por que você tem compulsão. E aí a gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que fazer uma análise da psique. Porque no seu inconsciente podem ter muitas coisas guardadas que depõem contra você. Eu posso dizer que, pegando o que vocês dois falaram, que o financeiro não é a causa, por exemplo, de um problema de ansiedade e depressão. Ele é, talvez, o agravante ou a porta que vai fazer com que isso venha pra fora, pipoque, por causa de outras coisas que eu já tenho. Então, se eu não tenho uma boa relação com o dinheiro, eu vou facilitar algo que já tá ali dentro de mim, digamos assim. Muito forte isso. Na psicanálise, a gente é considerado como seres faltantes. Que isso? Então, desde que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente tem faltas. Se a mãe está triste, o bebê sente. Se é uma gravidez indesejada, o bebê sente. Então, isso ele já pode desencadear sentimentos de desamparo, de desvalor, de desamor. Rejeição. Que é o desamparo. Ele vai gerar rejeição ferrenha. Não, eu sou um parênteses, assim, eu sou cristão, né? Tipo, todo mundo aqui sabe. E na igreja na qual eu frequento, eu trabalho com jovens lá. Sim, eu não vou dar... Se eu falar 80%, eu acho pouco. Da galera que tem problema de rejeição por algum motivo. E às vezes tem pais amorosos e tal, mas... Essa é que é a grande questão. Isso pode ter nascido no ventre. Eu tava tentando preencher o meu buraco com os tênis. Exatamente. Olha. É isso que a gente vai fazer, entendeu? Então, o parto, ele não chama parto normal. Ele não chama parto por à toa. É porque é uma partida. Ou a criança nasce ou ela morre. Se ela não é expulsa de dentro da mãe, ela é arrancada. Entendeu? Ainda leva um tapa, porque ela tem que chorar, porque o pulmão dela tem que funcionar. Já a vida te mostrando como é que funciona. O mundinho era só seu, de repente você chega num lugar grande, claro que era tudo escurinho, você recebia comida, agora você tem que comer. O bico do peito da mãe é desse tamanho, a boca do bebê é Desse tamanho. né? Se não comer, ele tá no sal, aí vão enfiar a agulha, enfiar um treco nele. E apanha. Eu adorei Então, a parte do tapa, isso, ela leva um tapa. Pois é. Tudo isso vai gerar, em tese, falta. Quer ver um sentimento de falta? Eu chupando um pirulito pequena, você do meu lado pequeno, me vendo chupar o pirulito e não poder chupar. Ele pode estar junto com você. E ele vira pra você e fala, bora, Kalel, né? Kalel. Bora, Kalel, bora. Não, bicho, olha lá, olha o pirulito tá lá chupando, nunca chupei um pirulito desse. Tudo que eu queria na vida era um pirulito desse. Bicho, vambora. Ele pode estar no mesmo fato que você. E ele pode pra ele. Isso não virar um sentimento de falta. Ele descarta isso e vai embora. Fala, bora tomar água, entendeu? Bora fazer qualquer coisa, vamos chutar uma bola, uma pedra, pegar um abacate, qualquer coisa do tipo. Mas você vai falar, cara, por que aquele moleque pode e eu não posso? Pronto. E aí lá na frente eu posso desenvolver uma compulsão que vai atrapalhar minha vida financeira por causa do pirulito que eu não chupei na minha infância. Por quê? Porque aquilo é uma mola. O que você falou, diretor? Vai comprar pirulito demais. Vou comprar pirulito demais. Tipo isso. Porque aquilo é uma mola que começa a dizer pra você, você não pode. Você não é capaz. Viu? Você é menos. Entendi. Você tem desvalor, desamor, rejeição. Esse ponto que você falou eu acho muito interessante, que é a próxima pergunta que eu ia fazer, de por que
que o financeiro, ele impacta tanto, importa tanto. Tudo bem, nós vivemos num mundo capitalista, não vamos ser romântico, mas por que isso impacta tanto? Porque, assim, tô com outro dado aqui, é porque eu li enquanto vocês estavam falando que, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, quase 80% dos suicídios cometidos mundialmente são reportados em nações de baixa e média renda. Por que tipo, a falta, e aí agora falando mais especificamente do financeiro, de querer e não poder, ou enfim, simplesmente de não ter mesmo o básico da vida, influencia tanto, assim, sabe? Isso é simples. É porque o dinheiro é o poder. Poder em que sentido? Todos. Na psicanálise a gente chama de ter o falo. Então, eu tenho o falo. Se eu tenho, todos se subjugam a mim. Se eu tenho, eu posso. Foi atrelado na nossa cabeça, sobretudo nos últimos 50 anos, que quem tem é melhor do que quem é. A gente deixou de ser para ter. Entendeu? Não entendi, é porque eu tô tentando aqui pensando que isso é muito profundo. Muito, muito. Nós vivemos a era do ter e não do ser. Então, se eu não tenho, mas ser eu é não tão sou. legal. Não, mas se eu não tenho, eu não sou. Já que eu tô na era do que ter é ser. Sim. Mas eu não tenho, então eu não sou. Agora, o que eu faço para ser? Eu tenho que ter. E o que eu faço para ter? Dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você pode tudo. Dinheiro você compra pessoas. Mentira que não compra? Mentira. Compra. Dinheiro compra pessoas. Pega uma moça esses dias vendendo lugar na cirurgia, aqui em Brasília. Você viu? Ela vendendo lugar. Você tá em qual lugar na cirurgia? 1.000? Eu vou te colocar aqui no segundo lugar. R$1.500. Foi. Sim. A mulher foi presa que fazia isso. Eu não sabia. Aqui em Brasília. Sim, porque você ter o dinheiro é você ter poder. Então, talvez esse seja o primeiro buraco na nossa psique que começa a ser instituído. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso. As pessoas de baixa renda, elas se suicidam porque elas não têm. E as pessoas de alta renda se suicidam porque elas têm. Porque elas têm demais. Elas têm, mas elas não são. Ai, nossa! Antes de só fazer um comentário aqui antes, mas deixa eu fazer uma pergunta, só a pergunta vai fugir. Falando de aposentadoria, o que vale mais? Ter dinheiro ou ser organizado? Ixi, joguei a bomba e saí correndo. Eu acho assim, que chega nesse momento, né, da vida com mais idade, tem certas situações que vão além da organização, que envolvem saúde. E isso, as pessoas não estão preparadas. Assim. Às vezes, mesmo quem está preparado, chega um problema de saúde, um câncer da vida, uma cirurgia extrema, é muito caro. Às vezes, o plano de saúde não cobre. Então, às vezes, a organização não vai ser o suficiente para você cumprir essa lacuna de uma necessidade financeira extremista, assim, né, por causa de saúde. Eu vejo a saúde como um fato que sobrepõe a organização no caso da aposentadoria, porque a pessoa já está mais idade, às vezes não está em condições laborais, né, renda cai, então eu diria que saúde, né, superaria a organização quando se fala em aposentadoria. Os outros pontos eu diria que a organização você consegue manejar. Não, tá, então, mas aí para eu ter saúde, para eu ser uma pessoa saudável, eu preciso ser ao longo da minha vida uma pessoa com bons hábitos. Inclusive tem um texto que diz que as pessoas gastam os melhores anos da vida delas, que em tese são de 18 a 45 a 50 anos, trabalhando loucamente atrás de dinheiro, e elas vão passar dos 55 aos 80 usando dinheiro para curar aquilo que ela viveu. Nossa, total. E adquiriu. Eu comecei a criar hábitos saudáveis, eu acho que tem uns 2 anos, início da pandemia. Ali eu vou consertar minha vida. E aí eu comecei a me alimentar bem, eu já tinha cortado, eu não tomo refri, eu sou aquele cara chato do rolê, eu não bebo nada, não gosto de bebida, não tomo refrigerante, não tomo suco de caixinha. Aquele dia ali eu tomei, eu falei, um negócio ruim, não gosto, não como fast food, eu sou esse cara, assim, aí fiz horta em casa, tal, pá. Eu vou na feirinha comprar legume toda semana, que eu não quero orgânico, entendeu? Só que quando eu comecei a limpar o meu organismo, começou a aparecer problema. Porque aí, não sei porquê, começou a vir à tona aquilo que estava escondido. E aí uma coisa que um dos médicos que me acompanhou nesse processo falou, foi assim, olha, foi melhor você descobrir agora, com 26, 27, e tratar logo, e ter uma vida saudável daqui pra frente,
do que você descobrir lá na frente com 50, quando o problema estiver muito maior. E essa é a questão. A gente empurra com a barriga a questão financeira, por achar que ela não é um problema, que um dia a bomba não vai estourar. É empréstimo em cima de empréstimo, é consignado em cima de consignado, é agiota e por aí vai, que é o fim da picada, literalmente. Então a pessoa ela vai empurrando com a barriga, achando que a hora não chega. Não chega. Mas ela chega. Só que até chegar nessa hora emocionalmente, a pessoa já está desvaída. Era isso que eu ia te Ela está em perguntar. crise. Quando chega na hora ali que o problema financeiro estoura, a pessoa se torna ansiosa ou ela já estava ansiosa? Ela já estava. E possivelmente, porque eu até coloquei para a gente pensar que elas se retroalimentam. As finanças destroem a psique e a psique desestabilizada destrói as finanças. Elas se retroalimentam. Então, ninguém chega à bancarrota do dia para a noite. É um processo. É um processo. Aliás, tudo na nossa vida é um processo. Tanto para construir como para destruir. A gente pode ir perdendo coisas devagarinho. Você começa a observar uma pessoa que começa a gastar mais do que ela ganha. Em 5 anos, como ela vai estar? Ela tá pegando de um banco para pôr no outro. E qual é o processo que essa pessoa está vivendo? Aonde esse processo vai levá-la, por exemplo, na aposentadoria? Só que aí não vai nem precisar esperar tanto. Ela vai explodir no meio do caminho. Ela vai surtar. E segundo também a teoria psicanalítica, o que acontece? Existem 3 tipos de psique. Nós temos de estrutura, né, da nossa psique. A gente é neurótico, que é quase que 100% de nós. Ou a gente é psicótico ou a gente é perverso. A neurose, ela faz a gente sofrer porque a gente não está dando conta. Você parou no momento e falou, cara, eu não posso mais viver assim. Eu vou cortar isso, cortar isso, cortar isso, cortar isso. Porque você falou, não dá. O psicótico, quando ele não consegue resolver as coisas, ele sai de si. Ele delira. Delira, inclusive, fantasiando. Ele sai de si, ele vai para as esquizofrenias. Ah, tá, ok. Entendeu? Entendi. Ele cria um novo... Olha... Mundo paralelo. Tira um dia, eu te aconselho. E siga alguns desses mendigos que sobem e descem empurrando um carrinho. Não é esse mendigo que fica deitado com um bando de mulher, bebendo, cachorro do lado, Sim. não. Pega um cara solitário, que sobe e desce no mesmo lugar empurrando o carrinho, ano após ano. Conversa com ele. Você vai ter uma surpresa. Eu descobri um médico lá no Sudoeste. Médico? É. O cara é médico. Ele não deu conta de algumas coisas que aconteceram com ele. E ele saiu igual um andarilho. E veio parar aqui. Ele sobe e desce o Sudoeste todos os dias, empurrando um carrinho de mão. Um carrinho de compras, supermercado. Deram um celular pra ele, agora ele sobe e desce ouvindo música. Deus. Entende? Então, essa pessoa não deu conta de lidar com o tamanho do problema. Então, ela sai de si, ela vai para o mundo paralelo, que é o que a gente chama de psicose. Então, nós neuróticos, nós vamos sofrer. Porque se a coisa sai daquilo que a gente programou, a gente sofre. Só que aí, a gente tem que ir arrumando jeitinhos de viver com essa sofrência. Eu não tem como descontar essa sofrência em alguma coisa, não. Sim, a gente Porque eu tava desconta. descontando lá nos tênis. Sim. Inclusive, cara, o diretor tá rindo da minha cara quando eu falo disso, mas é porque assim, tem 2 anos que eu não compro roupa. Aliás, eu quebrei esse ciclo a semana passada, que eu achei uma regatinha de promoção, menino. Eu falei, vou levar a regata. Mas assim, eu tava 2 anos, cara, sem comprar nada. E assim... Mas nem precisava, né? Você estava Então, em casa na pandemia, não, você não ia comprar era roupa. essa a questão. Vocês param de ter? É porque quando eu comecei a sair, tem mais foi que o esse negócio. suficiente. Quando eu comecei a sair, eu comecei a reparar que eu não precisava de roupa porque eu tinha um guarda-roupa lotado de coisas que eu ainda nem tinha usado. Então, e não era por causa da pandemia, não. É porque eu tinha muito. Então, assim, eu fiquei, cara, eu vou gastar essas roupas aqui. E eu me desafiei a fazer isso. Assim, eu vou comprar quando eu tiver necessidade de comprar alguma coisa. E vou me virando com o que eu tenho aqui. Eu não me virei. Eu usava uma roupa nova toda semana. Eu saía do meu quarto, minha mãe, nova, filho, comprou? Eu falei, comprei não, já tava aí. E aí, o que eu fiz? Eu doei, metade dos tênis eu doei, eu fiquei com 13 pares, que já é muita coisa. E agora, 2 anos depois, eu senti a necessidade de comprar um pra malhar. Porque eu tô, desde que as academias abriram, foi ano passado que abriram? Foi ano passado, eu voltei pra academia.
E aí o tênis, tô 1 ano e pouco usando ele já, ele começou já a gastar de um ladinho assim, falei, pô, vou comprar um tênis pra malhar. Mas foi o que eu senti falta, o resto ainda tá lá, porque eu saía querendo dar um jeitinho nos problemas. Eu acho que você precisa de um ortopedista pra ver sua passada aí, que você tá desgastando Não o é? tênis, porque não comprou outro Desgastou. tênis, você precisa ver o que tá acontecendo que tá Deu desgastando. uma desgastada assim na lateral do tênis. Aí é onde Isso é um chegam, jeitinho? são as compulsões. Já viu quando você tá com uma pedrinha no sapato e você não pode parar para tirar na hora e você fica tentando um jeito de pisar para não doer? Ou dói menos. Dói menos. É o que a gente faz. Então a pessoa ela vai arrumando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Hoje você consegue dinheiro ligando. Aliás, o povo liga 24 horas pra gente Nossa, oferecendo total. dinheiro. Meu padrasto né? se aposentou pelo INSS e começou o celular dele o tempo Pois todo. é, exatamente. Então, o que que acontece? A pessoa vai arrumando um jeitinho. Só que quando ela se dá conta, ó, outra coisa que ele falou que tem tudo a ver. A pessoa que está num buraco ou está indo pro buraco, ela não quer saber quanto ela está devendo. Ela não se organiza e pior, ela não quer saber. Porque se ela souber o tamanho do buraco que ela está entrando, ela surta. Então, ela faz de conta que não existe. Se você pergunta para alguém que está devendo, quanto você está devendo? Se ela disser em torno de 20, você pensa 150, no mínimo. Meu, você já teve medo? Ai, desculpa. Você já teve medo de olhar sua conta? Você já teve medo de olhar sua conta? Já, várias Cara, vezes. Você nunca teve? Eu já. Ai, que ódio do Não tanto. Eu já sou tive. organizado. Cara, Eu sou também. Não, mas assim, ó, eu era desorganizado. Hoje eu me considero organizado financeiramente. Mas a sequela, eu acho, não sei se eu posso falar isso, da desorganização financeira, eu via quando eu não queria olhar minha conta. É o medo. Tipo assim, eu cheguei a ocultar o saldo, tipo assim, vou pagar as contas sem saber quanto é que tem lá. E sem Depois entrar corre no- atrás. Depois eu resolvo. Essa é outra questão, que é o grande problema nosso. Eu vou A parar de gente- gravar esse podcast, que eu a fico me gente- expondo. A gente oculta pra gente mesmo. A gente não quer saber o tamanho do buraco. Em qualquer nível, não é só o financeiro. Por exemplo, No buraco já que viu? tá a ansiedade e a depressão? Eu posso falar isso? Se eu não quero saber onde tá o buraco, é lá que tá o problema? Não? Não necessariamente. Sabe uma coisa que é legal pra gente entender o que que é depressão, o que que é estresse ou síndrome de burnout e o que que é ansiedade e medo? Depressão, ela vai advir daquilo que passou e você não tem como mudar. Certo. Você vai se deprimir pelo ontem. Por isso que a maioria das pessoas velhinhas, elas são deprimidas, porque elas vivem num passado que remoendo, que elas não têm como mudar. Então, a depressão, ela advém de passados, de culpas, de traumas, de sentimento de humilhação, falta de perdão. O estresse é o que você vive hoje, é o workaholic, aquela pessoa que Só trabalha. 24 horas, ativista, ela vai cometer os mesmos erros do passado, porque ela não para se revisitar. Ela não vai ter futuro porque ela não para se programar. Ela vive o hoje intensamente. Então, esse cara, ele tem uma possibilidade de ter uma síndrome de burnout, que é o extremo suprassumo do estresse. É muito sério. E o futuro, quem está vivendo o amanhã em demasia, além do que deve, que é a nível de se planejar e de se preparar, ele vai ficar ansioso, porque vai ter sempre o e se. E se. Sim. E ele vai ter medo. Entendeu? Inclusive, hoje, eu não sei se você leu algum dado sobre, mas a TAG, ela tá bombando, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Não Pois lembro é. sobre. Exatamente por causa disso. Principalmente por questões financeiras. Porque imagina, você está no meio de uma crise financeira. Você não tem, quem agora, voltando para a pandemia, né? Trazendo a pandemia de volta. Quem perdeu bens, quem perdeu... Teve um cidadão lá no Sudoeste que ele tinha um restaurante maravilhoso de carnes. E ele abriu o outro, ele investiu tudo que ele tinha e veio a pandemia. Ele quebrou os dois. O que ele tinha há mais de 10 anos e o outro. Quebrou tudo. E quantos foram assim? Cada vez que eu caminhava lá no Sudoeste, eu via uma loja a menos. Sim. Até hoje, né? A gente vê Deus. os buracos. A Até W3. Nossa, a W3, A então, W3. foi um fiasco. Agora, isso, para quem já não estava bem, porque quem estava bem emocionalmente, né? E aí vem essa questão, se a gente emocionalmente está bem, a gente é capaz de correr atrás de outras coisas. Se a gente não tem força emocional, você pode ser cognitivamente o cara, ter o QI 100, 150. Mas se emocionalmente você não está bem, você não tem forças nem para pensar, nem para lutar. Então teve gente que tinha
autoestima, uma autoimagem, um autoconhecimento, essas pessoas ressurgiram das cinzas. E eu conheço vários, entendeu? Que ressurgiram das cinzas. Quem não tem. Em contrapartida, quem não tem, ou surtou, ou fechou tudo, está na miséria, está desesperado, e aí a pessoa entra com compulsões alimentares, compulsões de bebidas alcoólicas, que a bebida é ótima. Na hora eu nunca paguei com bebida, eu não bebo também, mas assim, a gente sabe que quem bebe apaga, né? E hoje virou moda beber e apagar. Então, o máximo. Essas pessoas estão fugindo de quê? Da realidade. Então, não tem dúvida, entendeu? Aí vem a compulsão sexual. Engraçado que sex shop não fechou na pandemia. Eu nunca tinha passado a pensar nisso, cara. Pois é. Nunca tinha parado. Entendeu? A compulsão sexual, essa busca, entendeu? Que tá uma coisa assim completamente desenfreada. Adolescentes que era para estar pensando em estudar, não sei o que, só pensa nisso. As festas só promovem isso o tempo todo. Sim. Então, por que dessa compulsão toda? A compulsão por compras. Gente, eu quase morri de rir quando os shoppings começaram a abrir. Eu tive que trocar meu celular porque eu atendo online. E na pandemia eu atendi só online. E o meu celular não deu conta, ele morreu. Porque eu ficava 12 horas atendendo. E aí ele morreu. Eu tive que comprar um celular. E eu pedi e fui buscar na loja, no shopping. E tava as pessoas voltando. As pessoas iam no shopping para dar uma volta no shopping e voltar para casa. Gente, que necessidade assim, entendeu? Sair de casa. Deixa eu falar que eu detesto shopping. Eu odeio. Gente, nada. São olha. dois. Eu descobri na pandemia, eu falo que eu entrei num relacionamento de amor com a minha casa, especificamente com o meu quarto. Eu saio, mas olha o que eu amo no meu quarto. Nenhum lugar proporciona. Nada. De bom. Tem até um meme, gente, eu não sou o cara dos memes, mas é porque eu vi muito esses dias. Você... Não, é porque eu vi muito, sem querer. Querer se justificar. Sem querer. Uma menina falou assim, por que você não sai de casa? Ela, porque na minha casa tem comida, na minha casa tem Wi-Fi. Netflix. Eu vou sair pra quê? Na minha casa não tem nem gente, não gosto de gente, ela falando, né? Mas assim, eu descobri na pandemia uma outra necessidade que era o oposto. Eu tinha uma necessidade de estar fora de casa, eu não conseguia parar. Eu era aquele cara que quando eu tava de férias eu arrumava coisa pra fazer. Eu arrumava um trabalho extra, eu não conseguia. E na pandemia você não teve outra opção, você tem tive que ficar quieto. E aí eu fui descobrindo outros prazeres. E aí hoje eu descobri que eu gosto muito mais de estar em casa com a minha família do que estar na rua, fazendo outras coisas. Inclusive essa foi uma outra compulsão. Casas de arquitetura, feiras de arquitetura, lojas de materiais de construção estão de vento em popa. O que as pessoas reformaram casas na pandemia. Por quê? Porque então agora se eu estou vivendo aqui, se eu estou trabalhando aqui, então eu preciso de algo tudo melhor. Isso vai bagunçando a vida financeira. Exatamente. E aí eu achei a resposta. Muita coisa, né? Eu achei a resposta que eu queria, que é onde os rios se encontram. Então, assim, o problema emocional, ele já estava ali dentro. Isso pra mim, né, fazendo terapia, já tá muito claro, que a minha terapeuta até falou assim pra mim, ela falou, cara, você tem que pensar que a sua vida é um armário com muitas gavetas. E aqui na terapia a gente vai abrir gaveta por gaveta. Às vezes a gente vai passar um ano numa gaveta, e às vezes vai ter uma outra gaveta que você não vai querer abrir, que você botou um cadeado nela, e meu trabalho é te ajudar a abrir essa gaveta. Então, eu poderia dizer que esses problemas emocionais estão dentro dessas gavetas, em alguma delas, e talvez o que faz abrir essa gaveta, de uma compulsão, de alguma lembrança ruim, não sei, você vai me corrigindo se eu falar besteira, é o meu problema financeiro, que eu já era desorganizado, mas na pandemia veio, estourou e trouxe muita coisa à tona. Mas se não tivesse a pandemia, talvez viesse à tona daqui a 5 anos, daqui 10 anos, mas uma hora a conta chega. Uma hora a fatura chega. Exatamente. Eu posso falar que se ela não chegar pelo financeiro, você ia falar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário, assim. Pode falar. Você tá falando, você tinha essa dificuldade já financeira, né? Essa falta de organização. Veio de casa. Eu falei em algum dos episódios que a gente gravou que a minha mãe... Você lembra qual foi? Sim. Qual foi o episódio? Não, qual episódio não. Eu gravei um episódio aqui que eu comentei que a minha mãe era a descompensada financeira, assim, sabe? Minha mãe sempre foi autônoma. Ela acho que ela teve carteira assinada, acho que 2 vezes na vida, assim, quando era muito nova.
E assim, então, autônomo é aquela coisa, né? Um mês você pode ter, outro mês você pode não ter. E aí, no mês que ela tinha, ela queria compensar o mês que passou, que não tinha. Então, tipo, não pôde comprar pizza mês passado, vamos comprar pizza nesse mês. Em vez de se preparar pro próximo que não vai ter. Que poderia não ter. É o grande problema de todo autônomo. Eu vivi essa realidade na minha infância. E aí, isso aconteceu duas coisas em mim. Primeiro, eu criei muito medo de repetir isso. Então, eu sempre botei na minha cabeça de, eu vou ter um emprego, eu vou ser controlado. E isso me fez, de fato, ser muito controlado. O que me faz ser controlado financeiramente é o medo. E eu falei isso aqui no outro episódio. É o medo de passar pelo que minha mãe passou. Mas, ao mesmo tempo, eu vi refletindo em mim quando eu... não sei se eu posso falar quando eu me tornei... Não, porque eu já estava ansioso, mas... eu vi isso refletir em mim na compulsão. Que, tipo assim, eu comecei a comprar desesperadamente o que eu não tinha comprado antes. E esse rolê do se você não tênis... tá repetindo o que sua mãe fez. Total, repeti total. Esse rolê do tênis é muito engraçado, que veio de uma falta e só me veio agora, quando você falou. Porque nessa de não ter, né, a gente nunca cheguei a passar necessidade, mas já passei por uma situação, tipo, de ter pouco, assim, sabe? De ser escasso. E o coleguinha tem, você fica, né, olhando. O Criança ponto, é má. Mas Criança o ponto não era nem esse, assim, que me fez sentir a falta. Eu nunca esqueci disso, me marcou profundamente. Que eu lembro que minha mãe comprou um tênis pra mim no Carrefour, se não me engano. E assim, são tênis de péssima qualidade. Eu acho que ela pagou tipo 30 conto no tênis, sabe? Na época, eu não lembro. E aí, tipo, era o único tênis que eu tinha. Eu só tinha ele. E aí, tipo, eu usava ele pra trabalhar. Pra trabalhar não, porque eu não trabalhava na época. Eu usava ele pra ir pro colégio, usava ele pra sair, usava ele pra ir pra igreja, usava ele pra tudo. E esse tênis furou embaixo. Ficou com um furinho, uma bolinha. Eu lembro assim que era uma bolinha. E chegou a épocas de chuva. E eu moro em uma cidade que não tem infraestrutura muito boa, né? Sistema de águas fluviais e tal, não tem. E choveu, a rua vira um riozinho. E toda vez que eu ia pra igreja, que eu ia andando, a minha meia, que era branca, falava marrom. Porque o tênis furado entrava, a água encharcava e tal, e meu pé chegou a ferir e tal. Mas, gente, não fiquem com dó, isso aconteceu uma vez só. Logo depois minha mãe comprou outro tênis. Mas o que aconteceu? Ficou ali. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu vou comprar todos os tênis que eu puder. E eu não tinha me tocado que essa talvez tenha sido o gatilho da falta. É isso mesmo. Olha que interessante, o Morgan Housel, ele diz o seguinte: a forma como você lida com as suas finanças é fruto das suas vivências e crenças. Total. Então, a gente vai sempre repetir. Eu tenho um paciente que é muito engraçado. Todos os carros que ele compra são financiados, porque todos os carros que o pai comprava eram financiados. Ele tinha dinheiro, mas ele tinha que comprar financiado, porque era assim que o pai comprava. Oh, meu Deus. Ele tem o dinheiro pra comprar, mas só compra financiado. Sim, e é lógico que era inconsciente, né? Ele repetia o comportamento. Então, a gente repete pagando o comportamento. Pagando juro à toa. O Dan chega treme. Só que a gente vai repetir o comportamento de forma desenfreada, desestabilizada. Por isso vem a compulsão. Tudo aquilo que a gente tinha falta, a gente sempre tende a transitar nos extremos. Entendeu? Se você sai de um extremo, você quer cair no outro. Se você comer pouco, você quer comer muito. Eu vivi isso no período de ansiedade. Naquele filme, A Bailarina de Auschwitz, que é maravilhoso, a Edith Egger, que passou, né, em Auschwitz. Ela foi para Auschwitz com 16 anos, ela conseguiu sair, acho que com 19 anos, se eu não me engano. Ela teve 2 amigas que elas passavam semanas sem se alimentar. E ela teve 2 amigas que comeram demais. Quando o exército americano chegou e deu comida, elas morreram. Então, pera, quando de tanto duas comer. ficaram 2 semanas sem se alimentar, quando foram libertadas? Não, elas não comiam. Depois de 2 semanas. Mas dentro sem de comer. Auschwitz? Sim. Ah, tá. A bailarina, a Edith Egger, ela ganhou um pão quando ela dançou pro Hitler e para aquele parceiro dele que veio morrer aqui no Brasil. O Mengele, o médico. Ela dançou pros 2 e eles deram um pão para ela. E a Edith está viva e em maio ela deu uma palestra, ela fez uma live. Gente, eu vou procurar, que eu sou louco live desses com o negócios. Bial. Agora em maio. Perfeito, pesquisa. E aí ela conta que elas passavam semanas, é tanto que elas não menstruavam, porque elas não comiam. Então elas passavam semanas sem se alimentar. E no dia que ela dançou, ela ganhou um pão. E aí o Bial pergunta assim para ela, no livro ela conta a história. O Bial pergunta assim para ela, e você dividiu o pão? Ela falou, sim, eu sei o que é sentir fome. Elas também tinham o direito de comer um pouco. Aí ela disse, mas esse pedaço de pão que eu dei para elas salvou a minha vida.
Porque quando eles me jogaram junto aos cadáveres, achando que eu já estava morta, mas eu não estava, elas foram lá e me pegaram. E me deram água e foram me hidratando. Então, aquele pedaço de pão salvou a minha vida. Nossa. E quando o exército americano chega, que fecha a guerra e tudo, eles levaram muita comida. E eles iam falando, comam devagar, comam devagar. E a Edith e as outras, inclusive a irmã, elas comendo bem devagarinho. Só que as meninas estavam desesperadas, elas não viam carne, não viam comida há anos, né? Então elas comeram demais e morreram. Então, assim, nós sempre temos a tendência de transitar. Por exemplo, tá gordinho, quer fazer dieta, é raro você ver alguém que quer entrar no vigilante. É raro você ver alguém que quer uma retroalimentação, uma busca de uma alimentação nova, saudável. Ele para de comer tudo. Aí vira e mexe. Semana passada lá na minha academia, um despencou lá. Não, e não sustenta, né? Que você vai ficar. O Dan é fitness. E aí o Dan, ele. Você vai poder dizer melhor, mas assim, o meu personal falou isso pra mim. Que, tipo, de pessoas que entram em dietas muito restritas, assim, tipo, enlouquecidas, ela sustenta no primeiro mês, no segundo, ganha tudo que tinha perdido e um pouco mais, porque começa a comer. Rebote. É o efeito rebote. Pessoas que não estão dormindo, aí o médico passa um remédio tarja preta, né? Sim. Passou um remedinho aqui, vamos lá, passou um Zolpidem pro cidadão. Olha, você vai tomar meio comprimido, ele toma 1,5. Porque ele quer dormir muito. Então, a gente sempre tende a transitar nos extremos, e todo extremo é beirada. Nossa. E financeiramente não é diferente. Você pode observar, quando a pessoa tem o primeiro pagamento dela, e principalmente se ela teve uma infância difícil, regrada e tal, ela quer sentar o pau no dinheiro e comprar tudo que ela sempre quis e ela nunca teve condições. Estoura tudo. Ela não vai pensar, eu preciso guardar, porque amanhã pode ser que eu não ganhe. E amanhã, como que vai ser? Não, eu quero viver o hoje, porque eu nunca tive. Uau. Você concorda que os extremos financeiros, tanto de ter pouco quanto de ter muito, pode ser ruim? Concordo. Pega até um exemplo. Geralmente essas pessoas mais humildes que ganham na Mega Sena. O que acontece? Perde. A maioria perde tudo. Tudo. Não perde, ela gasta. Sim. Sem perder. Porque perder é uma coisa é você gastar. Sim, é no sentido você de está gastar gastando. mesmo. Uhum. E coisas desnecessárias. Total. Sendo que ela poderia garantir ali a vida dela E de e de mais gerações, né? E não, ela simplesmente gasta tudo. Né? Cara, muito E o louco. contrário de quem... Aí depende, né? Porque eu vejo, assim, acompanhando pessoas assim, de alto rendimento, né? Empresários executivos, muitas histórias de pessoas que chegaram no topo, caíram, só que elas voltaram, porque elas sabiam o que fazer. Aí não sei se a pessoa tem uma mente muito forte, né? Blindada, assim, consegue lidar com isso, mas você vê que é muito específico, né? Mas se é uma pessoa não preparada, provavelmente ela não vai conseguir voltar pro topo. Existem mentes blindadas? Que você já falou isso. Existem mentes blindadas? A gente blinda o tempo inteiro. Não, eu digo assim... Que a gente não percebe. É blindada no sentido, assim, tipo, de não Absorver nada. não posso Negativo. cair ali por exemplo, ansiedade. Sou blindado pra isso. Existe isso? Não, nós, como um todo, numa menor ou numa maior escala, todos nós vamos ter, entendeu? Até porque a nossa cultura, eu sempre falo isso para os meus pacientes, a nossa cultura é uma cultura de dizer que a gente está ansioso. Por exemplo, vai ter uma festa, eu estou ansiosa pela festa. Não, você não está ansiosa, você está na expectativa da festa. É diferente. Só que a gente usa o termo para tudo. Sim. Hoje eu não estou afim de ir pro trabalho. Por quê? Porque eu estou deprimida. Não, você está em depressão? Entendeu? A gente banalizou os termos e as doenças e as propostas. Total. Não, quando alguém fala pra mim que tá ansioso, já me sobe 10 antenas, fala, moço, você precisa de ajuda. Vamos lá. Porque assim, porque eu cheguei no nível de não conseguir sair de casa, assim. Eu queria fazer uma pergunta. Como que a gente pode mitigar esses problemas? Como que eu posso? Porque assim, beleza, entendi que todos temos ali uns gatilhos, ansiedades, gavetas, e que a vida financeira vem contra isso, e o caldo entorna. Eu queria saber de vocês dois, como que eu posso mitigar, evitar, diminuir, assim, esses problemas, para eles poderem acontecer? Você quer começar? Olha, eu acho que, Financeiramente falando, como é que eu mitigo? financeiramente falando, eles têm que buscar conhecimento, né? Se você não conhece, tem que se Eu educar. lembrei do... Qual que é o nome dele? É o ET Bilu? É Bilu? Não, o Jorginho é esse. Esse é o de Varginha que falava assim, Varginha. busquem conhecimento. Já pensei, ai, desculpa, vai concluir. Não, mas eu acho que seria o primeiro passo, até porque se a pessoa está desorganizada, né? Então ela não tem conhecimento, ela não tem noção do que está acontecendo. Então eu diria que esse seria o primeiro caminho.
às vezes buscar um auxílio, né? Tem, às vezes, empresas, por exemplo, nós aqui prestamos um serviço de consultoria para os nossos participantes. Sim. Né? Então, eu acho que não só quando você está mal mentalmente que você procura uma psicóloga, né, uma psiquiatra, você pode também procurar, né, ajuda nessa questão das finanças. Né? E eu acho que se abrir com a família. A gente vai né? até Não gravar levar isso sozinha. A gente vai gravar um episódio que vai no ar na semana que vem com o André Spínola, que ele é especialista no digital e tal. A gente vai falar sobre a busca do conhecimento, a gente vai citar, né, vai passar por esse caminho, que a busca de conhecimento muitas vezes em lugares errados. Estou precisando de ajuda. A gente vai falar especificamente de tecnologia e de finança, de investimento, mas eu acho que super cabe aqui de entender que, pô, tô precisando de uma ajuda, seja de um conhecimento, seja ele financeiro ou Fale qualquer com um outro. especialista. Eu não falo com especialista, aí eu faço besteira. Então, você diria que para mitigar assim, problemas financeiros, eu vou buscar conhecimento, e esse conhecimento à luz de um especialista. Eu não vou E buscar envolver isso a família. Eu acho que, por exemplo, um casal... Todo mundo tá junto. Todo mundo tá junto. Os filhos, não, é claro que você não vai despejar tudo pra cima dos filhos, mas um mínimo eu acho que eles têm que ter noção de que, olha, a situação é essa. Eu A digo minha mãe, isso isso porque ela sempre fez. eu Minha passei mãe- por isso em casa também. Ela sempre Né? fez. Tipo, um período que a situação, o orçamento era mais apertado, né? A gente estava abdicando de um prazer momentâneo pro futuro, que era a Sim. construção de uma casa, né, que a gente mora hoje, mas eu falava, olha, a situação é essa. Sim. Tipo assim, não tinha lanchinho no McDonald's. McDonald's era só casquinha. Sim. E olha Então, assim, lá. e olhe lá. Então, assim, isso me preparou. Tanto que a gente recebia mesada, né? E eu comprava, eu lembro que ia na Feira do Paraguai, comprava os CDzinhos de videogame, o CD R$10. E minha mãe dava R$10 por mês. E a gente guardava. Todo mês eu posso comprar um jogo. Chegou um período, e até hoje meu pai fala disso, eu vejo assim, que ele se emociona. Que chegou uma época que a gente falou assim, ó pai, esse dinheiro aqui é pra construção da casa. Nossa. E tem duas paredes lá, essa parede, ela fala assim, essa parede é sua e essa é do seu irmão, porque foi com o dinheiro de vocês que eu construí. Cara, que massa, gracinha. velho. Eu que até massa. fico meio, que foi, Educação show. financeira mexeu. sim. É show. Cara, que show. E pra mitigar problemas Tem emocionais? que ir antes do Oi? conhecimento. Tem que ir antes? Pro autoconhecimento. Pô, cara, mas Se o eu não sei autoconhecimento... quem eu sou, eu não sei pra onde eu tô indo e o que eu tenho que fazer. Eu preciso saber quem eu sou, quais são as brechas, quais são as faltas, Mas você o que me prende. Sheila, assim, não é uma consulta, mas me corri se eu estiver errado. As pessoas não fogem do autoconhecimento? Total. Porque assim, quando eu comecei a me autoconhecer, há 3 anos, 4 anos atrás, tiveram situações que me obrigaram a isso, pô, eu descobri coisas que eu detestei. Eu falei, eu não sou essa pessoa. Quando, por exemplo, quando eu me descobri desorganizado financeiramente na minha vida. Eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Mas a gente é a última pessoa a reconhecer o próprio defeito, assim, Sim. Sim, o erro, o defeito, seja o que for. Tá, mas aí como que resolve? Porque se a gente se o ser humano tá eternamente fugindo de saber quem ele é. Então, Nossa, a profundo pessoa isso, que né? tá fugindo, mais cedo ou mais tarde ela vai ter que se deparar consigo mesma. Tem um psicanalista, se eu não me engano, ele é peruano, ele diz assim, em algum lugar, algum dia, tu has de encontrar-te contigo mesmo. E só de ti depende que seja melhor ou pior de todas as tuas experiências. Uau. Porque o que acontece? Você pode fugir de você o tanto você quiser, mas você vai perseguir você, porque ele está dentro de você, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? O Daniel Goleman trouxe, né, ele é chamado de o pai da inteligência emocional, ele trouxe que os 5 pilares da inteligência emocional é você se autoconhecer, porque quanto mais você se autoconhece, mais você se autocontrola. Quanto mais você se autocontrola, mais você se automotiva. Ninguém precisa me motivar, eu tenho que me motivar a levantar da cama todo dia e sair. E aí, esses 3 primeiros pilares, eles são intrapessoais. E depois a gente vai para os outros 2 pilares que são interpessoais. Não basta eu me autoconhecer, me autocontrolar e me automotivar. Eu preciso saber lidar com o outro, nas emoções do outro. E eu preciso ter empatia. Total. Entendeu? Então, se eu não me autoconheço, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou passar a vida inteira me empurrando com a barriga. Entendeu? Sim. E tentando mascarar que o que eu tenho eu não tenho, o que eu sou eu não sou, que os problemas que eu tenho não são verdade. Olha, outra frase que mata o brasileiro principalmente. Bora botar uma pedra em cima desse assunto. Não. Nossa, não. Não bote, tire Não põe pedras. pedra em nada. Exatamente. Levante pedras, porque embaixo de pedra tem bichinhos. Então você tem que limpar. Então os Tire assuntos têm que ser pedras. falados, né? É isso que ele falou. Chama a família, entendeu? Eu sento com as minhas filhas e falo, a gente tem tanto. A gente vai pra onde?
Para onde a gente vai viajar? Com tanto. Aí Nossa, vai eu faço cada uma super. correndo para um lado, procurando, entendeu? É o tanto que a gente tem. Se vira. É tipo assim, faz o orçamento primeiro e pesquisa, né, baseado naquilo ali, não tipo assim, ou então define uma meta e tal, mas vamos imaginar que você não definiu uma meta, tipo assim, eu vou viajar pra Disney eu preciso de, sei lá, 15 mil, né, com dólar nesse preço não preciso de mais. Então, assim, mas vamos botar assim, que eu preciso de 15 mil, vou correr atrás dos 15 mil. Não, não é isso, é tipo assim, olha, seu aniversário é amanhã, temos aqui R$200, onde vocês querem jantar, é isso. Mas aí depende. Porque você tá falando de um jantar hoje e amanhã. Outra coisa é você falar de uma viagem para daqui a 2, 3 anos. Aí você consegue se planejar. Sim. Então, Aí- você tem um tempo para poder trabalhar isso. Acho E- que as duas, né? São duas Você acha que as abordagens diferentes. pessoas invertem as coisas? Por exemplo, imagina um cara que tem muita grana, caiu, perdeu o dinheiro, agora a pandemia, o cara do restaurante lá. Além de perder o seu negócio, o dinheiro, provavelmente, emocionalmente, ele ficou abalado. Foi pro buraco. Você acha que provavelmente, primeiro ele busca se erguer financeiramente para depois cuidar do emocional? Ou ele... Normalmente, ele vai ficar muito sem força, muito estrupiado e não vai conseguir Não vai conseguir o quê? se erguer. Ele precisa, porque quando uma pessoa perde tudo, entram aqueles sentimentos que eu te falei, de desamparo, de desvalor, de desamor, assim, de falência emocional. Então, se essa pessoa, emocionalmente, ela ainda tiver um arcabouço, ela ainda tiver um lugar ali de falo, de eu posso correr atrás disso, eu posso conseguir, ela vai se reerguer. Se ela não tiver, ela precisa ser trabalhada assim, Antes de... emocionalmente, porque ela não vai se sustentar. Veja que hoje, no mundo de gestão empresarial, cognitivamente falando, não é mais a primeira posição que quem está procurando grandes empresários, grandes trabalhadores buscam. Hoje as pessoas fazem muito mais, é muito mais importante acompanhar uma pessoa emocionalmente e entender que ela tem estrutura emocional para aquele trabalho do que cognitivamente falando. Então, por exemplo, Bill Gates, um vizinho meu, ele foi para trabalhar com Bill Gates já tem 20 e poucos anos. Ele disse que o primeiro teste que ele fez foi emocional, de cunho emocional. Ele queria saber como ele reagiria diante de desestabilizações que poderiam acontecer no trabalho. Algumas perguntas, alguns desafios. E ele disse, depois de passar nisso, o currículo dele foi avaliado. Nossa. Porque não adianta nada, cognitivamente falando, você ser o cara, se você não consegue se organizar, se você não consegue chegar na hora, se você não consegue cumprir metas, a minha desestabilização propostas. emocional tava me atrapalhando justamente nisso. Porque teve um dia que eu não certeza. consegui vir trabalhar. Com Tinha dia que eu vinha certeza. trabalhar e tava, tipo, ela notadamente nervosa, levantando o tempo todo. Aí pegava um café, pegava uma água, ia no banheiro. E ela, tipo, não tem, o problema não tá no trabalho. Sim. Eu já tava aqui há 2 anos. Ela falou assim, o problema não é a sua capacidade de trabalhar Sim, e tal. cognitiva. O negócio é outro. Sim. A questão é emocional. Se nós tivermos inteligência emocional, nós teremos saúde emocional. E a saúde emocional, ela te movimenta, ela te leva muito mais do que a cognitiva. Não adianta nada você ter muita luz na cabeça e pouco fogo no coração, entendeu? Os dois têm que caminhar juntos, porque nós temos os dois hemisférios, o que pensa e o que sente. Se os dois não caminharem juntos, você não sai do lugar. Se você só pensar, possivelmente você não vai muito longe. Mas se você só sentir, você também não vai. Você tem que caminhar junto. Então, o cognitivo, as estruturas financeiras, as propostas, o aprendizado. Hoje eu fico feliz, eu tenho vários pacientes que fazem, eles estão estudando sobre investimento e eles estão descobrindo um mundo assim fantástico, né? Sim. Tem adolescentes jovens que já estão investindo dinheiro dos pais. Então isso é muito legal, é um mundo. Agora eles estão fazendo terapia comigo, por quê? Porque quando eles fazem um negócio, o negócio dá errado, eles vão pra lona. A gente não sabe nem perder e nem ganhar. A gente tem que aprender. Uau. Faz total sentido. Total sentido. Tá tudo bem? Eu tenho que rever esse episódio depois umas 2, 3 vezes. Cara, fazer eu uma anotaçãozinha. recomendo. Assim, eu queria muito. Assim, Sheila, eu vou te convidar outras vezes. Pode convidar. Porque, assim, eu conseguiria passar tranquilamente um dia inteiro falando sobre isso. Eu anotei, olha tanta coisa que eu anotei. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu anotei muita coisa. Eu falei 2 do que eu anotei. Porque, assim, é um assunto que, além de me interessar muito, são coisas que eu vejo todos os dias e que eu passei por ali.
Então, me E interessa não é abordado, demais. né? E não é Abertamente, assim. Não é Não. abordado. E as pessoas, eu acho que elas esquecem do tanto que a saúde emocional, agora, que eu sempre falava outro termo, interfere na área financeira. Tudo na sua vida. Em tudo, mas assim, aqui fazendo com o nosso episódio, o financeiro. Tanto que chegou uma época, que eu comecei a falar que eu gastava muito dos tênis e tal, não sei o quê, e eu não falei que aconteceu depois. Chegou uma época que eu ia pro shopping, comprar os tênis, comprar as coisas, eu comprava, mas eu não me sentia bem. Eu não me sentia... não era a mesma sensação que eu tinha no começo, de... Ai, tô feliz, sabe? Não conseguia. E aí, eu falei, cara... Aí foi quando eu... Pesa, né? Pesou, deu um estalo. Eu falei assim... Que é uma coisa Mas você errada. sabe por quê? O quê? Por que que já não fazia mais o bem que fez antes? Não sei, assim, eu acho. Vou ver se eu tô correto. Eu acho que é porque eu tava tentando preencher um buraco que não era com aquilo ali. Exatamente, E aí foi onde eu parei e falei, eu exatamente. preciso rever alguma coisa aqui que não... A engrenagem não tá funcionando bem. E eu tô tentando colocar A um falta remédio. não é essa. A falta não é essa. E aí foi quando eu voltei pra terapia. Eu já tinha feito pra ser contratado, fiz um período, parei. E aí eu falei, vou voltar. E aí quando eu voltei pra terapia, e até, eu faço até hoje, assim, eu falei, eu não quero parar nunca mais. Ela queria me dar alta, eu falei, não vou. Eu falei, eu não vou sair. Aí ela não me deu alta, assim, não sei como é que funciona, aonde vocês dão alta, mas ela falou assim, você não precisa mais vir, você tá bem e tal, Você vem. tem que começar a caminhar com as próprias pernas. ela E falou se assim, ó. depois aparece outro, né? Mas foi o que aconteceu, ela Aí falou assim, ó, volta. vem uma vez no mês, se você quiser. Aí eu falei, tá. Aí ela me desafiou a tentar ficar um tempo sem. Eu fui, fiquei tipo, 6 meses sem aparecer lá. Aí em janeiro desse ano eu tive um problema emocional, que aí eu já sabia que era emocional. Aí eu voltei. Isso, viu? Aí eu- Autoconhecimento. Pois é, mas o começo foi tão difícil de me conhecer, gente. Eu chorava. Mas a gente não quer. Quando a gente se depara com quem a gente assusta. Pô, eu me assustei total. Em todos os âmbitos da minha vida. Eu me assustei como filho, eu me assustei financeiramente, eu me assustei espiritualmente, eu me assustei em todos os lados. Tanto que como filho, assim, hoje eu sou tipo Dan, que eu não sei se você é assim, tipo Dan, como se eu soubesse, mas é porque você transpareceu isso agora. E quando falo de família, é um ponto sensível. Sim. Eu me tornei, esse ponto se tornou sensível pra mim quando eu passei a me conhecer melhor. E assim, antes eu trocava, por exemplo, um rolê com a minha família, eu trocava por um rolê com os amigos. Hoje em dia eu não troco de jeito nenhum. Eu também O era tempo que eu posso estar com os meus pais, eu tô com os meus pais. Eu levanto antes deles pra fazer café da manhã pra eles. Todo santo dia. Falei, cara, eu vou ser o melhor filho que eu puder. Porque, enfim, eu cheguei nesse lugar depois do autoconhecimento, muitas coisas mudaram. Mas eu tive que descobrir que eu era um péssimo filho. Eu tive que descobrir que eu era desorganizado financeiramente. E aí... Mas você viu que a empatia está no último ponto? Se a gente não se autoconhece, a gente nunca vai ser empático. Então a gente não vai ser capaz de olhar para o outro, porque sempre a nossa dor vai ser maior. Mas sabe uma coisa legal? Eu pergunto pra minha mãe hoje como é que foi o dia de trabalho dela. E pergunto como que tá financeiramente. Todo mês eu pergunto lá em casa como é que tá financeiramente. Eu acho que juntou o emocional que você falou com o que eu aprendi aqui no Sebrae Previdência, do financeiro, já que eu sei que eles não fazem muito por si. Então eu comecei a perguntar e debater, e trazer temas. Eu falei, mas se a gente tirar daqui e começar a fazer assim, se começar pra ajustar esse orçamento aqui, eu comecei a meio que fazer esse papel. E uma coisa só que eu queria colocar. Não, eu ia te perguntar que... isso agora. Você pode colocar quantas coisas você quiser. O que mais você quer colocar? Por favor. Porque você mandou pra mim um material tão legal, eu te mandei, né? Eu compartilhei com o Dan. E tu tá igual eu aqui, ó. Na mesma lâmina aqui, ó. Ela parou na página da lâmina. Faz o seguinte. Manda pra gente, comenta aqui embaixo no episódio. Eu já tô te botando na roda sem nem te perguntar. E manda também no nosso Instagram, se vocês querem a parte 2 desse episódio, que a gente dá um jeito de gravar de novo. Sim. Convite feito, aceita? E dê sugestões. E às vezes manda pra gente qual que é a sua angústia, a gente vai responder. Você topa? Sim, topo. Porque Super assim, top. ela parou na lâmina 2, eu parei na minha pergunta 2. Tem tanta coisa pra falar desse assunto, cara, que eu queria passar o dia inteiro, fazer um episódio de 3 horas. Se fosse ao vivo, eu não ia parar. Eu ia seguir, né? Eu ia seguir total, Enquanto mas tivesse plateia. enquanto tivesse plateia, aí vai colocando aí, coloca o que vai colocando aí, cara, igual eu fiz com o Rol. Fala aí. Eu falando com o nosso O nosso diretor, o diretor da empresa. Aí eu só queria colocar uma coisa. E eu aqui com o Dan. Aí ele falou 3 vezes, eu acho. Aí na terceira vez fala aí. O diretor da empresa, gente. Esse episódio, ele sai amanhã. Quinta-feira. Quinta-feira, sai na Mas quinta-feira. ficou de boa, né? Que você ainda tá aqui, tá tudo certinho. Tô, né? Porque os nossa diretoria é muito gente boa. eu gosto da Thaís, I love my job. Entendeu? Aham.
que você queria colocar? Então, eu queria colocar que a gente precisa trabalhar, a gente não é só um lado. Tem gente que fala, eu preciso estudar, se tranca no quarto, fica 24 horas estudando, não sai, não se relaciona, não come direito. Não, a vida não é assim. Não adianta. Você quer passar, você precisa ter metas, você precisa ter propósitos, você precisa ter propostas, entender. Exemplo, você vai estudar para um concurso, você vai entrar numa fila de pessoas que já estão estudando. Se você ficar 24 horas dentro do seu quarto, trancado só estudando, ou se você ficar 12 horas estudando, entendeu? Pode ser que aumente um pouquinho mais, mas existe vida além só de estudar. Eu Por tenho um quê? amigo que passou na Polícia Federal agora, e ele tava me falando que ele ficou 3 anos estudando pra passar na Polícia Federal. E aí, em contrapartida, eu tive um brother que não passou no mesmo concurso, e ficou super frustrado que não passou e tal, mas ele estudou 3 meses. Não tem como esperar Não diferente, procede, né? né? Pois é. Agora, por que eu tô falando isso? É porque a gente tem que tomar cuidado com as compulsões. Então, se eu tenho compulsão em alguma área, já tem algum indicativo aí, sabe a luzinha vermelha do carro acendendo? Tem alguma coisa errada. Então, eu preciso me preparar. O que eu espero da vida? Eu sempre falo assim para os meus pacientes. O que você quer emocionalmente, financeiramente, fisicamente, espiritualmente e profissionalmente ao longo de 3, 5, 10 anos? Como você quer se ver daqui 10 anos? Entende? Então, a gente precisa se programar, a gente precisa se preparar. Se a gente não está conseguindo se preparar, tem alguma coisa errada. Me fizeram essa pergunta e eu confesso que ela não é exatamente essa, mas muito semelhante, que me deu uma crisezinha. Eu tenho 28 anos e eu falo assim que eu vou comemorar os 30, sabe? Eu quero comemorar muito, porque não vai ser uma passagem de tristeza. Eu até pego a fala da Thaís, uma colega nossa aqui do Sebrae Previdência, que ela fala assim, eu vou trintar com queijos e vinhos. Eu não gosto de vinho, não gosto de bebida, mas... Os queijos vão. Queijo vai com suco de maracujá bem gelado, assim, estralando, trincando gelado. E aí, eu sempre falo muito isso, aí um dia comentando isso com uma roda de amigos, brincando e tal, aí um amigo meu falou assim pra mim, você tá fechando uma década. O que você vai fazer na próxima década? Cara, essa pergunta, ela pesou 1 tonelada. Estragou a festa. Não, a minha festa estragou, com certeza. Porque assim, ele fez essa pergunta tem uns 3 meses, que ele fez essa pergunta pra mim, mais ou menos isso, uns 2 a 3 meses, e até hoje eu não sei responder. Eu não, tipo assim, eu tenho muitos sonhos, muitas ambições, tá? Mas planejar o que eu vou fazer na próxima década, tipo assim, tudo certinho, lá nos quais, eu não pensei. E aí eu comecei, eu tenho 2 anos, eu já falei isso nesse daqui, já, né? Eu falei, tem 2 anos, 1 ano e meio, sei lá, pra me programar. Eu dei um restart, eu falei, eu vou restartar tudo, porque eu quero chegar nos 30, não comemorando com queijo e vinho, eu quero chegar nos 30, sabendo o que eu vou fazer, já planejado nessa próxima década. Projetos e sonhos, né? A gente precisa ter projetos, a gente precisa ter sonhos. Se Não tenho estrutura pra conversar com você por 2 horas. É... Não, toda hora você fala uma Também frase que... Tô preocupado. Vou ter que procurar. Procurar um psicólogo. Então, se a gente não tem projetos e sonhos, fica complicado. Você não sabe Nossa, onde você amanhã. quer chegar, como você vai chegar lá. Exatamente. Uau. Eu gosto muito de um grande teólogo chamado Mark Twain. Ele diz o seguinte, existem 2 grandes dias na nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre para que nasceu. Uau. Entendeu? Então, ou você descobre, ou não adianta você só ter nascido. Tem muita gente que só nasceu e tá perdido. É mais um na grande multidão, sem saber quem é e nem para onde está indo. E se eu não sei quem eu sou, faz igual a história do português, que entrou num prédio de 30 andares e apertou o 15º. Aí um rapaz olhou para ele e falou, porque o rapaz trabalhava no 15º e nunca tinha visto a pessoa. Olhou para ele e falou, o senhor vai mesmo pro 15º? Ele falou, não importa, eu já peguei o prédio errado mesmo. Uau, total. Entende? Sheila, você quer colocar mais alguma coisa pra gente Já poder... coloquei muito. Porque assim, eu não consigo mais nem fazer a próxima pergunta, eu não consigo mais raciocinar de tanta informação relevante que a gente teve. Diretor, você quer fazer alguma pergunta? Tô tranquilo. Tá em crise, diretor? Um pouquinho. Pegando as coisinhas aqui, estão deixando Meu Deus. encucado. Eita. Sheila, obrigado, muito obrigado. Dan, você quer colocar alguma coisa? Não, foi ótimo. Acho que o autoconhecimento começa aqui. Começa aqui, total. Porque desperta uma chama do interesse de conhecer mais, buscar Correr conhecimento. atrás, né? O mesmo que a gente falou do financeiramente, acho Sim. que vale para você buscar conhecimento. Sim. Sheila, muito obrigado. Obrigada.
Foi ótimo. Foi ótimo. Eu vou te convidar de novo. Mas dessa vez eu vou te convidar com mais antecedência. Ok. Pra não ter problema lá na sua agenda. Tá bom? Joia. E eu tenho uma ideia de um episódio aqui, assim, que eu acho que seria interessante. Tenho que ver se a pessoa topa. Eu conheço uma pessoa que passou pelo período, não sei se é período que fala, me corrige aí. Ela ficou depressiva, posso falar assim? Sim. Ficou depressiva quando se aposentou. Uhum. Tem Porque umas não casas. conseguiu passar pela mudança. Hoje ela tá um pouco melhor. Preciso ver se ela topa vir. Mas se ela topar, são 2 convidados pra Isso é discutir. legal. Já pensou? Nossa, que episódio. E eu acho que isso tem muito a ver com uma das coisas que eu gostaria de falar, que a gente não fecha uma carreira financeira, a gente fecha uma modalidade de trabalho. Nossa! Meu Deus, Sheila. Sem estruturas. Sheila, para nossa playlist, nós temos uma playlist no YouTube, não, no Spotify, que nós Sim. falamos. Como é que é o bordão? Nossa playlist é diversificada igual aos nossos investimentos. Ah, é? Todos os gostos. Que tem todos os gostos de música lá. Indica uma música pra gente, diretor, anota a música. Anota, eu Da- amo essa música. Eu acho que ela é bem própria. O nome dela é Tell Your Heart to Beat Again. Faça seu coração bater novamente. De quem é? Você sabe? Ai, meu Deus, eu não vou Diretor, lembrar. pesquisa aí antes da gente acabar o Pesquisa episódio. aí. É maravilhoso. É maravilhoso. É linda, é um piano perfeito. Eu toco. Você toca? Não Ah, você é perfeito. musicista, né? É, mas é um piano perfeito. Ela começa com um piano perfeito. E a proposta dela é isso. Faça seu coração bater de novo. Todos os dias é um novo dia. Danny Gokey. Como é que é o nome? Danny Gokey. É um Show. novo começo. Pode ser um novo começo. Uau. Todos os dias. Uau. Como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A então, cada manhã. a gente também pode renovar. Ai, cara, eu sou um outro meme, assim. Esse é meme de O rei crente. dos memes. Eu vi um meme de crente. Que é assim, o cara, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí tinha a foto de um cara com isso aqui tudo inchado, o olho vermelho, eu de manhã, tá ligado? Passou a ainda não. noite chorando, tá ligado? Eu total, assim, porque eu sou aquele cara bem chorão, assim, sabe? Quando eu vou pra essas das misericórdias de manhã, eu choro a noite todinha. Mas é isso, muito obrigado. Pessoal, você que tá assistindo a gente, não sai, porque ainda vai ter o selo Bu e o selo Bear aqui, então não sai, A Sheila continua não tem assistindo. Instagram pra gente deixar? Ah, pro é? pessoal? Você quer deixar Ah, seus eu canais de contato, se alguém quiser Sim. entrar em contato? Tem o YouTube e o Insta, é o mesmo do Face, né? É Sheila Marocolo. @Sheila Marocolo. O diretor vai Com editar e dois- fazer aparecer aqui. Vai Dois Cs. aparecer aqui. 2 Cs, Marocolo com 2 Cs. Eu vou passar pro editor o nome e ele coloca tudo lá. Mas isso é no canal no YouTube E no Insta. e no Instagram também. E no Facebook também, é tudo a É mesma coisa. é. Então, show de bola. Obrigado. Pessoal, não sai daí que nós vamos lançar o selo Bu e o selo Bear pra você. Eu tenho indicação aqui de uma série muito boa no selo Bear, beleza? Obrigado, Sheila. Tchau, tchau. Bom, lá pessoal, nossa convidada já foi embora. E agora é aquela parte do programa onde nós damos 2 selos, né, Dan? Selo Bu, selo Bear. Selo Bu e selo Bear. Você quer explicar? Selo Bu é replicando Ixi, corta. Não vou cortar não, se explica de novo. A gente utiliza muito no mercado financeiro quando o mercado está em alta, é um mercado de bull, né? Porque o touro ele ataca de baixo para cima. E o contrário, quando o mercado de baixa é o selo, no caso nosso selo bear, né? Que seria o ataque do urso, que seria cima pra baixo. um ataque de cima para baixo. E aí, então, selo Bull é uma coisa Bull. boa que a gente quer destacar e selo Bear é uma coisa ruim que a gente quer destacar. Começa aí, cara. Eu vou deixar você... Deixa, alguma coisa caiu ali. Cavaleiro, eu tô treinando meu cavalheirismo inspirado em você, que você é um homem muito cavalheiro e aí eu preciso me inspirar. Vai lá. Vamos lá. O meu selo Bull, aproveitando aqui, juntar os dois mundos de psicologia com o mercado financeiro, tem uma série no Netflix chamada Billions, né, que fala muito sobre o mercado financeiro, é bem interessante para quem tiver curiosidade. E a empresa, né, que acontece a trama, eles têm uma psicóloga interna da empresa que a função dela é deixar a equipe altamente motivada, Preparada. alta performance, Uau. esquecer tudo, produzir. Então acho que combina muito bem esses nossos Você dois sabe mundos que a quantas gente abordou. temporadas tem?
tá na 5ª temporada, aí tá lançando episódio novo. Eu tô ansioso, ansioso não, estou na expectativa Viu? para que Aprendeu saia com o episódio. o próximo episódio, eu tô acompanhando. É porque assim, eu gosto muito de ver séries, mas eu não assisto muito, assim, eu não tenho esse costume. Eu tô entrando no mundo das séries agora. E aí só que eu tenho preguiça de séries com muitas temporadas. Não é, Por isso que mas eu vou assistir essa, eu vou assistir. É interessante. Eu não assisto quase nada. Se me eu perguntar, também você já... Não. Mas quando envolve essas coisas assim de finanças, eu me interesso. Então, assim, Mas o meu Selo Bull também é uma série que chama Please Like Me, da Netflix. Eu não sei como é que é o nome em português, alguém sabe? A tradução? Se tem tradução, eu não sei. Mas ela é uma série que ela aborda questões emocionais, que eu já ia falar questões mentais ou psicológicas, mas são questões emocionais, assim, eles abordam ansiedade, abordam depressão, eles abordam como que algumas famílias lidam com homossexualidade, então é uma série bem rica também da Netflix, ela é recente, e aí já que o episódio foi falando sobre isso, sobre questões emocionais, eu queria indicar ela, Please Like Me. Você descobriu o nome em português? Tem? Please Like Me. Please Like Me. É. Hoje nós estamos com 2 diretores, estamos chique. Bom, mas é isso, meu Selo Bull vai pra essa série, vale muito a pena assistir, se não me engano tem só uma temporada. Isso é só a primeira agora que saiu, não saiu a segunda ainda. Sabe descobrir? Diretores? O quê? Tem quantas? Você tem quantas temporadas? Tem 4 temporadas. Tem 4 temporadas, só assisti a primeira, então vamos assistir junto as outras. E Selo BER, negativo. Selo BR. Eu começo? Cara, eu quero falar de uma parada, pode parecer clichê, porque a gente acabou de sair do episódio que falava sobre isso, mas eu quero dar o meu selo BER para instituições, já que pesado, né? Para instituições, seja ela qual for, seja uma empresa onde você trabalha, ou uma igreja que você frequenta, ou qualquer tipo de instituição que negligencia saúde emocional. Eu até coloquei aqui, ó, saúde mental, mas risca saúde emocional, porque se a pessoa não se importa, se a instituição não se importa com quem você é ou como você tá, ou trata isso como uma banalidade, dando, né, qualquer nome que seja, não vale a pena você estar lá. Você não é obrigado a estar nesse recinto, se retire, tá ligado? E o selo BER vai pra essa galera aí. E por que eu tô falando isso? Porque, só pra contextualizar, que não é indireta pra ninguém, mas eu tenho um amigo, é um amigo mesmo, não sou eu tenho um amigo, tá? Eu tenho um amigo que ele está em uma empresa, trabalhando numa empresa, que ele sofre assédio lá dentro, ele tá passando por uma situação, tipo assim, o gestor dele assedia ele literalmente, emocionalmente é bem desgastante pra ele falou pro superior e a galera, tipo, ignorou, tá ligado? E o cara, ele tá cada dia se deteriorando, ele não pode sair do emprego porque ele precisa, tá procurando outro, mas não tá achando, e a situação tá super complicada. Então, aí quando eu vi o tema do episódio, li aqui o roteiro, eu falei, pô, preciso... Acho que faz todo sentido, eu te acompanho Eu nessa. lembrei. Você me acompanha nessa? Te acompanho. Então, são 2 selo BERs pra vocês. Pro mesmo assunto, ó. Pro mesmo assunto. Você vê como é importante. Instituições aí, se preparem, porque vou falar desse assunto mais vezes. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse episódio até aqui. Compartilha com um amigo que tá precisando ouvir por tudo que a gente falou aqui, que foi um episódio muito rico. Segue a gente nas redes sociais. É isso. Até a próxima. Até, tchau, gente. Falou.